Boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. Não, boa tarde. Vamos dar início ao 11º Encontro Internacional do Projeto Conexões Itaú Cultural. Como disse o Claudinei, é um projeto que tem tentado, nos últimos 12 anos, realizar um mapeamento da presença da literatura brasileira no exterior, na medida do possível, buscando dar conta de todo o circuito literário, professores, tradutores, pesquisadores, jornalistas literários, editores. Temos o banco de dados que está disponível na internet, e nesses 12 anos, como mencionou o Claudinei, a presença da Rita Palmeira como pesquisadora, da Fernanda Guimarães, do Felipe Lindoso, e, sobretudo, do Big Boss. Vocês podem chamar o Claudinei Ferreira de CF ou de Big Boss, mas eu acho que Big Boss é mais adequado. Para compor a primeira mesa, eu vou chamar, em ordem alfabética, para compor a mesa, os professores Carlos Minquilo. Vocês podem aplaudi-lo, se quiserem. Gonçalo Aguilar. Nádia Batella Gottlieb. É uma alegria muito grande receber os três professores para esta mesa. Como é a primeira mesa, o Claudinei me pediu para esclarecer o protocolo que nós seguimos nos encontros do Conexões, que é o 11º encontro. É uma ideia, na verdade, inventada pelo Claudinei, que, quando ele nos propôs a primeira vez, causou um escândalo. Mas, depois de 12 anos, eu devo confessar que ele tinha razão e eu não. É uma proposta muito interessante que cria uma estrutura muito dinâmica para o diálogo. Então, eu vou pedir para todos e para todos e todas que, na primeira rodada, não ultrapassem, se possível, 7 minutos. Eu sei que é um pouco assustador para um professor universitário, mas a nossa experiência... Eu vou tentar conter. A nossa experiência, Nádia, depois de 10 anos de encontros, é que isso cria um dinamismo muito interessante e, como boa parte do Conexões, a principal intenção do projeto é trocar experiências, é trocar reflexões e propiciar o desenvolvimento de novas redes de pesquisa e de relacionamento. Essa dinâmica é muito interessante, vocês verão. O tema da mesa é pensar alguns autores da literatura brasileira que têm tido destaque na sua recepção no exterior. A ideia central é que, muito dificilmente, o que de fato ocorre é a recepção de uma literatura como um todo. Não é a literatura francesa que é recepcionada, é Flaubert, é Michel Houellebecq. Não é literatura argentina, é Borges, é Ricardo Pilha. Então, nós queremos pensar com esses importantíssimos especialistas e pensadores da literatura como foi a recepção e que estratégias foram utilizadas ou não por autores como, na ordem do programa, Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, Clarice Lispector. Para falar do Guimarães Rosa, é uma alegria apresentar, não é necessário, mas convidar o professor Gonçalo Aguilar, que é professor titular de literatura brasileira e portuguesa na Universidade de Buenos Aires, certamente um dos brasilianistas mais ativos e mais criativos, que trabalha desde José de Alencar, tradutor de Ubirajara, junto com Mário Câmara, a Oswaldo de Andrade, tradutor dos escritos antropófagos de Oswaldo de Andrade, um dos mais importantes conhecedores internacionalmente reconhecidos da poesia concreta e tradutor, junto, como se não bastasse, tradutor junto com a Florência Garramunho, e eu vejo os olhos da Ellison interessadíssimos agora, tradutor junto com a Florência Garramunho, de Grande Sertão Veredas. Então, Gonçalo, uma alegria recebê-lo. Você dispõe de generosos 7 minutos. Tá, muito obrigado. Eu quero agradecer, mas não entra nos 7 minutos. Pode ser? A João César, Claudinei e a todo o pessoal do Itaú, a Paula e a Júlia. Foram muito generosos. E, bom, acho que com Guimarães Rosa vamos entrar numa nova fase, que são as segundas traduções de Grande Sertão Veredas. Vou falar de Grande Sertão, né? Pensamos que no alemão tem a tradução do Kurt Meyer Clason e agora
O Bertolcilli está fazendo uma tradução. Em inglês, Harriet Dionís foi a primeira, em 63, e agora tem Alison fazendo uma nova tradução. Em espanhol, eu fiz com Florencia Garramunho, no 2009, a segunda tradução do Grande Sertão, que foi feita em 1967 por Ángel Crespo. É dizer, tem uma ideia de que os grandes clássicos devem ser retraduzidos cada 20 anos, cada 30 anos, né? E é o caso do Grande Sertão. Mas também acontece que temos certa incomodidade com as traduções existentes. É dizer, a tradução foi um grande problema na recepção do Guimarães Rosa. No caso dos grandes escritores, ter uma ligação com ele, né? Estou pensando os críticos, né? Um Roland Barthes, que ele leu Guimarães Rosa nos anos 60, quando ele dirigiu a tese do Ana Maria Machado, e ele não... Talvez a leitura da tradução impediu que ele fizesse uma melhor compreensão da poética do Guimarães Rosa, né? A exceção aí é a questão do espanhol, porque a tradução do Ángel Crespo é muito boa, do ano 67, e também a recepção do Guimarães Rosa no domínio latino-americano foi muito intensa. Você tem autores como Augusto Roa Bastos, no Sol Supremo, um grande romance, que pega um conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, e ele coloca no romance. Eu tenho o caso do José María Arguedas, o escritor peruano, que fala muito do Guimarães Rosa no seu romance do Zorro da Riba e Zorro da Baixo. O Ricardo Piglia ha falado da sua dívida com o Guimarães. O primeiro romance de César Aira, que está sendo conhecido aqui no Brasil, que se chama El Vestido Rosa. Rosa por Guimarães, porque ele pegou o Recado do Morro e fez uma reescritura desse texto, né? E, mais importante do que isso, acho, ou tão importante como isso, foi a leitura da crítica na América Latina, nos anos 60. O Guimarães Rosa foi o escritor onde os críticos disputaram qual era a natureza da literatura latino-americana. E tem dois grandes críticos uruguaios, o Emir Rodríguez Monegal e Ángel Rama, que fizeram leituras contrapostas do Guimarães Rosa. O Emir Rodríguez Monegal dizia que o Guimarães Rosa era joyciano e que era a evidência do que o regionalismo não era possível e que podia ser um escritor da periferia, mas com uma linguagem cosmopolita. O Ángel Rama diz, não é isso. O Guimarães Rosa é um escritor transculturador. É dizer, ele não pega o Joyce ou Virginia Woolf, mas ele é como um etnógrafo. Ele pega a oralidade do povo. Nessas duas posições, tive a grande disputa dos anos 60. E o papel importante de Antônio Cândido, porque o Ángel Rama tinha uma ligação muito forte com ele, né? Então, essa foi um pouco a questão de uma briga que o mesmo Antônio Cândido retomou num texto que ele publicou em espanhol, que era Literatura e seu Desarrollo, onde ele coloca o Guimarães Rosa como um supra-regionalista. Essa é a expressão que ele usa. E ele compara com Rulfo, Arguedas, Vargas Llosa e Gabriel García Márquez. Aí a ideia é que o regionalismo constitui um caminho mais genuíno e mais original para o universalismo, que é as vanguardas, o cosmopolitismo, que é a ideia do Rodrigues Monegal. Rodrigues Monegal, se você quiser ter uma referência brasileira, seria o Haroldo de Campos, que eram muito amigos, muito próximos, né? Mas essa briga, esse debate, eu acho que ficou datado nos anos 60, né? E acho que nós podemos ver agora como o Guimarães Rosa estava sobre esses debates. Como a questão da oposição entre escritura e oralidade, ele estava por sobre essa questão. O mesmo Reobaldo diz no momento do texto, eu sou fiel como papel. Ele era tanto um letrado como um
personagem popular, né? E qual seria, então, agora, nessa segunda retorno do Guimarães Rosa, se não é a questão desse debate, né? Bom, aí tem uma hipótese que eu estive pensando a partir do desafio do João César, que é o Guimarães Rosa retorna como um escritor político. Isso parece surpreendente, né? Mas aconteceu a mesma coisa com Borges. Borges sempre foi considerado um escritor racionário, defensor da ditadura, coisa que ele não foi, mas tampouco atacou, né? Mas, com o tempo, os textos de Borges servem para pensar a política muito mais do que muitos textos que eram engajados na época, né? Isso por quê? Porque a ficção que tem Borges é uma ficção que permite essas elaborações sobre a política. A política não como o dia a dia, a coisa partidária, não, mas como uma fundação de uma comunidade. Então, eu penso 3 críticos muito importantes, brasilianistas, que fizeram leituras muito instigantes do Guimarães Rosa, que são o Willy Bolle, o Ettore Financiagro e, ultimamente, o Jacques Rancière, que é importante porque ele não é brasilianista, mas ele faz uma leitura das primeiras histórias. E aí a questão é a construção do político, pensar o Grande Sertão Veredas como a construção do político e de uma comunidade, de um viver em comum. O Willy Bolle mesmo faz a pergunta se o pacto que faz o Riovaldo é um pacto esotérico ou configura uma lei fundadora. E ele diz, não, configura uma lei fundadora, não um pacto pré-moderno, né? Já é um pacto que está com a política contemporânea. E aí ele faz toda uma classificação de como tem aí uma ideia dos sistemas políticos no texto, né? O Financiagro faz outra questão, ele diz que tem uma diferença no romance entre a vontade totalizante da épica e a realidade partida do mundo moderno. Essa é a questão que ele pega, a questão do gênero, né? Do gênero literário. A partir dessa mistura de epos e romance moderno, ele está pensando a questão do lugar para a política, né? Finalmente, Rancière, no texto Desmedido Momento, que saiu no livro As Margens da Ficção, ele pega histórias do Guimarães Rosa para uma tese que ele tem de que a ficção moderna, a característica é que ele pega momentos qualquer momento. Qualquer momento pode ser o início da ficção. Qualquer pessoa pode ser protagonista da ficção. Não é como na épica, né? E aí ele pega essa palavra mágica do Guimarães, que é nonada. Essa coisa como ele define a história, como uma nonada, vaga, ninha, inânia, osso de borboleta. E isso permite para o Rancière pensar uma ideia de ficção, comunidade e democracia. Essa é uma questão da filosofia do Jacques Rancière que ele vai encontrar nos textos de Guimarães Rosa. E aí ele resgata a fé do escritor que escreve, ainda que esse povo não leia ele, né? Ele diz que, nesse sentido, a ficção de Guimarães é um acto de fé. Um acto de fé na fundação dessa comunidade, na invenção da ficção. Então, seja essa comunidade, desde a fundação política, como é o caso de Bolle, desde o gênero literário ou desde a invenção da ficção, o Grande Sertão é lido como um relato fundacional. Ou, para usar um conceito de Doris Sommer, a professora do Harvard, é uma foundational fiction do século XXI. E aí o caso de poder ler o Grande Sertão Veredas, longe dos relatos fundacionais do século XIX, que tinha a questão da civilização e da barbárie.
e como Guimarães está saindo dessa oposição. Finalmente, para fechar nos 7 minutos, Tiranos, do João César, não sei você, que ameaça tem aí. Nesse retorno, eu gostaria também de salientar uma coisa que é pouco, acho que pouco trabalhada, talvez, bom, Guimarães foi muito trabalhado, né? Mas tem nos romances canônicos americanos dos anos 50, 60, eu estou pensando em Paradiso, de José Lezama Lima, em Rios Profundos, de José Maria Arguedas, sempre tem uma questão sexual que é muito escandalosa, muito, assim, como que ninguém quer falar disso, né? Você lembra, em Paradiso tem o Farraluque, que é uma pessoa assim, sexualmente insaciável. Os Rios Profundos tem uma cena muito forte do humano, de uma menina, humanos, uma menina com uma enfermidade, uma cena muito forte. E em Guimarães tem, obviamente, o caso do Diadorim, que, se você pensa nas sexualidades fluídas que estamos vivendo atualmente, acho que ela, é uma precursora, né? E deve ser, eu acho que essa leitura tem que ser feita, tem que ser muito mais forte, porque, ao invés do que dizia o Manuel Bandeira, né? Dizia, eu gosto muito do Diadorim, mas não que seja mulher, né? Isso aí não gosto. Bom, nós gostamos muito disso, e achamos que aí tem uma coisa que ainda tem que ser mais explorada, e tenho a esperança que com as novas traduções apareçam mais escritores do pró-Guimarães e mais leituras da questão da comunidade e da sexualidade em Grande Sertão Veredas. Muito obrigado, Gonzalo. Há questões interessantíssimas para o diálogo com todos. Seguindo a ordem aqui do programa, eu vou passar a palavra ao professor de Literatura e Cultura Brasileiras no Dartmouth College, um dos mais importantes e renomados colleges norte-americanos, o professor Carlos Minquilo, que é o autor de um livro muito importante, Érico Veríssimo, Escritor do Mundo, livro no qual ele detalha as estratégias para a publicação de livros do Érico Veríssimo em inglês, mas disso falará o Carlos Minquilo. O livro recebeu um prêmio igualmente muito relevante, o prêmio Casa de las Américas, para a categoria Literatura Brasileira, e acabou de ser traduzido para o espanhol. Então, é uma alegria grande receber o Carlos Minquilo. Por favor. Obrigado, João César, Claudinei, pelo convite, e toda a equipe que trabalhou conosco esses meses para tornar esse encontro possível. É uma alegria estar aqui. Acho que o caso do Érico, pensando na carreira internacional dele, é um contra-exemplo em muitos aspectos do que o Gonçalo acabou de dizer em relação ao Guimarães Rosa, né? Eu até fiquei brincando com a ideia, né, de estudos de caso, né, que é essa nossa mesa, e acho que no caso do Érico é quase uma autópsia, né, porque, em termos de autor internacionalizado, ele está morto, praticamente, né? Infelizmente, eu não tenho essa alegria de falar das retraduções, né? Muito menos de o nome do Érico estar em pauta em discussões teóricas atuais. Então, isso dá uma certa tristeza para quem trabalha com o autor, né? Mas não há o que fazer, é o que temos, né? Mas acho que é interessante, então, pensar que esse apagamento e esse esquecimento, né, no caso dos Estados Unidos, que é o que eu sei mais, ele contrasta fortemente com o início de uma carreira internacional que foi muito exitosa, né, foi muito bem sucedida. Então, quando o Érico é traduzido em 1943, né, Caminhos Cruzados, que foi traduzido para o inglês, pouquíssimos autores brasileiros estavam traduzidos para o inglês. Mais ainda, poucos autores do século XX, e apenas 2 vivos naquela altura, né? Mário de Andrade e Jorge Amado. Eram os 2 únicos vivos.
E o Érico lança esse primeiro livro, em tradução, e logo depois mais 2 livros. Né? O Resto é Silêncio e depois Olhai os Lírios do Campo. Então, na década de 40, 7 romances brasileiros foram traduzidos para o inglês nos Estados Unidos. Mas também na Inglaterra não aparece outra coisa, romances. Desses 7, 3 eram obras de Érico Veríssimo. Né? Então, realmente, naquele momento, ele tem um destaque que era realmente algo, né, um caso incomum dentro da literatura brasileira naquele momento. Bom, o que explica um pouco isso? Não é? Muito rapidamente, sem contar toda a história, porque eu acho que são questões interessantes para a gente pensar, né, no que favorece a circulação da literatura de um país como o Brasil no mercado internacional, globalizado, né, na República Mundial das Letras, como se costuma falar agora. Eu acho que ilumina algumas questões, não é? Que não precisam se repetir necessariamente com novos autores, mas que acho que é bom a gente manter na mente. Então, o Érico chegou a ser traduzido e chegou a ter uma inserção no mercado norte-americano muito por sua conexão com o mundo editorial aqui no Brasil. Né? Ele era o editor da Editora Globo, ele havia traduzido do inglês, né? Ele tinha intimidade com a língua inglesa, então, claro que também isso favoreceu. Ele tinha traduzido a literatura inglesa e norte-americana para o português. E, através disso, ele tinha se aproximado dos círculos diplomáticos norte-americanos em Porto Alegre. Ele é um cofundador do Instituto Brasil-Estados Unidos de Porto Alegre. Na verdade, ele foi vice-presidente. Na ata de fundação, ele aparece como vice-presidente. Isso lá no, acho que é 1938, se não me engano. Isso, por um lado. O outro elemento é que ele, especialmente a partir da publicação de Olhai os Lírios do Campo, se transformou num autor best-selling. Né? Quer dizer, era um cara que foi dos primeiros a realmente poder viver da sua literatura e ter um grande público. Então, existem histórias, por exemplo, de ele vir para São Paulo para fazer o lançamento do livro, coisa que não era muito comum ainda na década de 40, e formarem-se filas enormes, né, para esse lançamento. Então, ele teve uma repercussão nacional, mas essa conexão com esse mundo diplomático. Num momento também muito feliz nesse aspecto das relações interamericanas, que era o momento da Guerra Mundial e, portanto, do estabelecimento de todo um aparato de diplomacia cultural patrocinada pelo Departamento de Estado norte-americano. Então, com todos esses atributos, né, o Érico era um candidato forte para entrar nessa engrenagem da diplomacia cultural norte-americana. E foi através disso que, não só ele foi aos Estados Unidos, né, em 41, por um curto espaço de tempo, depois, em 43, ele viveu lá 2 anos, foi professor em Berkeley, né, fez um livro, por falta de material, ele fez um pequeno livro escrito em inglês sobre literatura brasileira, um manual para ser usado nas aulas dele, mas que depois foi publicado. E depois, nos anos 50, ele volta como diretor de assuntos culturais da União Pan-Americana, que é a precursora da Organização dos Estados Americanos. Então, claro que ele estava presente nos Estados Unidos, ele estabeleceu uma conexão forte, né, interpessoal e com instituições norte-americanas. Ele voltou muitas vezes, e depois disso ainda ele voltou outras, porque a filha dele se casou lá com um americano e passou a viver nos Estados Unidos. Então, a presença dele, mais o reconhecimento institucional naquele momento, fomentado primeiro pelos anos da guerra e depois pela Guerra Fria, tudo isso realmente impulsionou a carreira dele como autor traduzido. Ele fala, não é? Também ele viajou muito pelos Estados Unidos fazendo palestras, e ele relata muito nas cartas que frequentemente encontrava pessoas que haviam lido, né, o livro em tradução, os livros dele em tradução, e ele ficava muito feliz, obviamente. Mas essa leitura, não é, o quanto essa leitura, não é, o fato de estar traduzido realmente reflete em leitura efetiva, isso é algo muito misterioso, muito questionável.
do ponto de vista dos editores, né, o rame-ramo dos editores é que literatura brasileira sempre deu prejuízo. Né? O Alfred Knopf, por exemplo, fala isso. Fala, com a exceção de Gilberto Freire e de Jorge Amado, eu perdi dinheiro em tudo que eu fiz de literatura brasileira traduzida para o inglês. Então, né, uma coisa é ser traduzido e outra coisa é ser lido. Outra coisa ainda é se sustentar nessa leitura. Não é? Então, acho que sempre faltou, apesar dele ter sido um dos primeiros autores brasileiros vivos a ser traduzido para o inglês, né, lá nos anos 40 e 50, faltou justamente essa comunidade de leitores, de analistas, de resenhistas, que pudesse constantemente colocar a obra em circulação efetiva, não é? Em termos de se apropriar daquela obra e fazer daquilo algo que seja debatido. Então, a minha impressão, como, né, nas minhas pesquisas, é que Érico ele surgia na mídia, ele surgia, não é, nos encontros, porque ele estava lá, era uma figura pública importante e respeitada, de fato. Mas, quanto à sua obra, ela sempre ficou num certo tipo de limbo. Quando chega depois, justamente, né, nos anos que antecedem o boom da literatura latino-americana, lá nos anos 60, final dos anos 60, a obra do Érico já está quase desaparecida. A última tradução para o inglês foi do Senhor Embaixador. Depois ele escreveu O Prisioneiro e o livro satírico dele, Incidente em Antares. Obrigado. O Prisioneiro e o Incidente em Antares não foram traduzidos. O Senhor Embaixador foi traduzido, resenhas muito negativas, nenhum resultado em termos de vendagem, e, enfim. Né? E só para fechar, né, acho que os meus 7 minutos estão batendo aí, mas acho interessante porque, pensando em estratégias, né, que foi uma das perguntas que o João nos colocou, eu acho que o Érico Veríssimo até tentou realmente escrever obras que pudessem falar com esse público norte-americano. Não estou condenando isso e não estou dizendo que ele fizesse isso de maneira barata. Mas, e aliás dá para retroagir até com O Tempo e o Vento, né? Porque lá nos anos 40, quando ele foi para os Estados Unidos, o pessoal de Hollywood falou para ele, se você escrever uma saga familiar brasileira, né, os editores dele eram Macmillan, que tinha editado O Vento Levou. Se isso conseguisse se transformar num filme, você vira um best-selling aqui nos Estados Unidos. Isso foi lá antes dele escrever O Tempo e o Vento, e logo ele produziu O Tempo e o Vento. Então, eu acho que o Érico tinha essa aspiração, sim, de ser um grande escritor, reconhecido e de ter um impacto muito grande. E, quando ele escreve O Senhor Embaixador, ele fala sobre um país, não é, fantasiado, sem um nome específico, que pode ser Cuba. Então, claro, em todo aquele momento da Guerra Fria, ele fala sobre Cuba. No Prisioneiro, ele vai falar da Guerra do Vietnã, sem falar que é o Vietnã. E também de questões raciais, né, muito caras à sociedade norte-americana. Então, acho que ele estava, sim, tentando escrever coisas que fizessem sentido para esse público, mas que nem sequer, no caso do Prisioneiro, foram traduzidas. Né? E, a partir dos anos 60, não há mais nenhuma tradução, as obras ficaram lá, ele reclama que ele já não ganha mais nenhum centavo, não é? Eles nem prestam conta mais para ele das obras traduzidas. Então, é uma história triste, né? Mas talvez nos dê algumas lições em termos de o que é necessário e o que não é suficiente para que a literatura brasileira possa sobreviver no contexto internacionalizado. Acho que, para começar, é isso. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Miquilo. Vamos certamente voltar a esse tema no debate. É agora uma grande alegria passar a palavra para a professora titular de Literatura Brasileira da USP, a Nádia Batella Gottlieb, uma das mais importantes estudiosas de literatura do Brasil, autora de inúmeras obras e, certamente, a autora da mais importante biografia da Clarice Lispector, além de uma belíssima fotobiografia. É uma alegria grande recebê-la aqui no Conexões. Obrigada. Para mim também. Eu agradeço aí a comissão, a você, ao Claudinei, a equipe toda aqui do Itaú. E é uma oportunidade da gente rever amigos
de identificar autores que a gente lê e nunca havia visto, então eles existem, de repente você está diante deles, isso é uma alegria muito grande. Boa tarde a todos vocês. Eu começo dizendo que a Clarice parece que toma o caminho inverso ao do Érico Veríssimo. Né? Você disse que o Érico Veríssimo chegou a ser muito conhecido, depois passou por uma linha descendente, vamos dizer assim, de divulgação, e a Clarice não. Eu acho que o caminho da Clarice é de ter uma linha de gradativa, vamos dizer assim, divulgação. Né? Isso, o que vale a pena, eu acho, ressaltar é que existe uma história das traduções da Clarice. Quer dizer, quando a gente vê a Clarice hoje, então, ela é notícia, né? Quer dizer, jornal está aí, artigos sobre Clarice, ela está na mídia. Agora vem o aniversário, tem evento em todo quanto é lugar. O ano que vem é o centenário, também uma série de programação muito intensiva, né, sobre Clarice. Então, fala-se muito em Clarice aqui no Brasil. Às vezes, à primeira vista, pode parecer que só agora que ela está sendo lida, né, quando, na realidade, não é bem assim. Então, eu queria lembrar que a primeira tradução da Clarice aconteceu nos anos 40, e foi justamente por causa do Érico Veríssimo. Né? Ele estava lá, nos Estados Unidos, trabalhando na OEA, e a Clarice também. Ela morou lá de 52 a 57, né? 59, 7 anos, por causa do marido, né? Diplomata. E, enquanto ela estava lá, o Érico conseguiu que fosse publicado um texto dela, um conto chamado Tentação, na revista Américas. Então, vamos dizer assim, o debut, vamos dizer assim, da Clarice no campo da tradução se deve a uma amizade com o Érico Veríssimo e de uma maneira amadora. Quer dizer, hoje, quando a gente vê as redes, né, as editoras globais, né, com lançamentos em vários países ao mesmo tempo, a internet, né, facilitando diálogos entre especialistas, entre articulistas, então é um outro mundo, né? É um outro mundo. Então a Clarice começou assim, né, com a amizade dela com o Érico Veríssimo. Quando o João César me escreveu falando dessa programação, a primeira preocupação minha foi assim: eu quero saber quantos textos foram traduzidos, quer dizer, para começar a conversa. E daí eu comecei a ver que as listas que eu consultava, e eu tinha também a minha particular, que eu comecei desde os anos 80, então, eu vi que todas eram incompletas. Então, eu comecei a tentar complementar essa lista. Né? Então, eu vi o seguinte, que depois dos anos 40, vem a primeira publicação da Clarice, que é em francês, né? Em livro, vamos dizer assim, que é Perto do Coração Selvagem. E até tem um caso muito interessante, que é da correspondência que ela teve, né, com o editor. Ela brigou muito com esse editor, mas brigou assim selvagemente com esse editor. Depois, se tiver tempo, a gente volta a esse assunto. Depois vem a tradução dela nos anos 60, pelo Gregory Rabassa, o saudoso Gregory Rabassa, e A Maçã no Escuro, e também na Alemanha, que começa nos anos 60. Por essa minha lista, que é naturalmente não definitiva, existe um aumento gradativo até os anos 2000. Né? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, que na década de 70 já foi o número já subiu para 12. Né? E é importante a gente considerar que nos anos 70 que começam mesmo os estudos de Clarice no exterior. Né, em várias universidades, né, publicadas nos Estados Unidos. É quando a Hélène Cixous publica o primeiro texto dela, em 79, na revista Poétique, embora no Brasil já tenha começado antes. Eu acho que o grande crítico da Clarice, no meu entender, é o Benedito Nunes, na medida em que ele teve uma leitura regular da Clarice, a partir de Paixão, segundo GH. Não foi de Laços de Família. Diz que o que fisgou o Benedito foi GH. Né? Entende-se, né? Que, para mim, é um dos melhores textos da Clarice. Ele começou em 65, o primeiro, e foi embora, né? Pelas décadas afora. Então, nos anos 70, que surgem os primeiros estudos no exterior, que não são só artigos, né? Mas que são teses. Né?
E depois, nos anos 70, nos anos 80, já pula para quase 50 traduções. Nos anos 90, mantém-se quase 50 também. E daí, nos anos de 2000 a 2010, já vai para 64. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que da década de 50 até 2000, a gente pode considerar aí mais de 100 traduções, 115 que eu consegui. Eu digo que não é definitivo e aceito colaborações. Vou deixar meu e-mail aqui para vocês mandarem qualquer informação. Mas, então, seriam 115, e de 2000 a 2010 já passa para 175. Não é pouco, sabe? Não é pouco. E o que eu gostaria também de ressaltar é que, até 2000, quase todos os livros dela já tinham sido traduzidos em diversos países, né? Ainda que de uma maneira não regular. Às vezes, há vários intervalos. Nos Estados Unidos também tem um intervalo grande entre um livro e outro. Mas o importante considerar é que o conjunto dessa produção já tinha sido traduzido, né? Isso é muito importante a gente reconhecer, né? E é um trabalho que é não só de editor, de tradutores, né, mas também de professores, né, que são também, eu vou puxar a sardinha também para o meu lado, um dos grandes divulgadores, né, da Clarice nesses anos todos. De 10 a 20, a coisa muda de figura, porque tem a internet em si. Eu estou falando de era quase pré-internet. Agora, quando a internet vem, muda tudo. Quer dizer, muda tudo. Quer dizer, você aperta um botão, você lê um livro, né? Quer dizer, a divulgação passa a ser muito grande. Nessa lista, eu não contei os contos traduzidos, porque daí já vai para mais, são quase 85, né? Até 2010. Então, eu só computei aqui livros traduzidos. De 2010 a 2019, né? Daí já passa para 120. Então, a gente tem cerca de 300 e poucas, né, traduções, sendo que ainda não acabei. Ontem eu ainda estava recebendo carta de editora, porque eu fiz o seguinte, eu peguei todas as listas que eu tinha, na internet, em artigos, Wordfits, né, no começo do século. Então, peguei todas e escrevi para as editoras, sabe? Então, até ontem elas estavam... Porque é o seguinte, as recentes é fácil você conseguir. Agora, dos anos 60, 70, 80, já fica mais difícil. Então, acabei então chegando nesse número de 305, tá? E computando também as edições aqui no Brasil, daí já vai para 510. Então, são muitos registros que eu consegui e ainda não terminei, porque eu sou obsessiva, agora eu vou até o fim. Eu quero saber todas as listas e receber as colaborações. Tá? Bom, outro ponto que eu acho que é interessante também a gente discutir é a história dessas traduções, né? Como é que acontecia, os bastidores das traduções. Isso a gente consegue trilhar através da correspondência da Clarice. E há fatos assim muito interessantes que traduzem momentos da tradução, que colaboram para uma história das traduções, né? Um desses momentos é a correspondência dela com o Pierre de Lescure, e há outros tantos também que a gente podia ver, sobretudo na correspondência passiva, que está depositada na Fundação Casa de Rui Barbosa. São 310 peças, cartas, sendo que 60 tratam de edições. Então, ali você tem os bastidores, né? As dificuldades, as brigas, os não pagamentos, né? As promessas que acabam se transformando, né, em fatos, em edições, aquelas que não, que vão sendo largadas pelo caminho. Então, eu acho que é um outro, vamos dizer assim, um outro território, eu acho muito propício para a gente abordar, né? E um terceiro, que eu acho muito importante, que é a importância do cinema na divulgação da Clarice, né? Eu acho que, para nós e para os de lá, né? Os que estão lá, né? Nos outros países, porque torna visível aquilo que é invisível, né? Quer dizer, a visibilidade através das imagens, eu acho que ajuda muito. Sob esse aspecto, eu acho que A Hora da Estrela ajudou,
muito. Ajudou tanto que eu não consigo mais, não sei se acontece isso com vocês, mas, para mim, a Macabéa é a Marcélia Cartacho. Eu não consigo distinguir mais uma Macabéa destacada, né, da atriz Marcélia Cartacho. E acho que, à medida que esse filme vai sendo divulgado no exterior, eu acho que a Clarice fica mais concreta também para as pessoas, e as pessoas voltam para o livro. É isso que eu acho importante, né? E acho que a gente tem também uma outra próxima oportunidade de reencontrar a Clarice através da imagem com o filme que o Luiz Fernando está fazendo, o Luiz Fernando Carvalho. Ele acabou de filmar A Paixão Segundo GH. Eu acho isso de uma ousadia incrível, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar a preparação da equipe, e ontem eu vi o filme, ainda um rascunho, não é totalmente, não é a versão definitiva, mas eu acho que é um filme que vai impactar muito, sabe? É um filme muito, muito criativo, porque não só porque a Clarice é aquilo, né? Mas porque é GH também, quer dizer, é um romance muito interessante. Você imaginou você fazer um filme com uma atriz só, que é a Maria Fernanda Cândido, falando o tempo inteiro, contando a história do que aconteceu no dia anterior. Quer dizer, isso já é uma dificuldade muito grande em termos de construção fílmica. E a história é uma desmontagem, é uma desconstrução. É a mulher tentando se descolar desses invólucros todos que a cultura vai depositando na gente. Quer dizer, ela vai tentando se despir disso tudo para tentar encontrar aquilo que ela chama de o âmago, né? Até o momento clímax, que é a vida semi-é, que eu acho muito interessante, esse resumo de todo um processo, e que tem muito a ver, né, com o problema, com a questão da emancipação da mulher. É uma história de emancipação, uma história de libertação terrível. O horror sou eu diante das coisas, né? Ela diz, mas, ao mesmo tempo, encantadora. Então, eu acho que esse filme, eu acho que vai causar mais, né, vai servir como mais um estímulo de divulgação da Clarice aqui e fora. Tomara que ele seja levado para muitos países com as legendas, né, adequadas, né? Era isso. Eu acho que eu passei de 7 minutos. Muito obrigado. Agradeço muito à professora Nádia Batella Gottlieb. É muito interessante o final da sua fala, porque parece que foi combinado, porque já anuncia a segunda mesa. A segunda mesa é precisamente a importância do cinema como uma forma de tornar a literatura mais concreta e retornar ao texto. Então, muito obrigado. Mas não terminou ainda, só o anúncio, mas não é agora a segunda mesa. Eu vou fazer uma pergunta para os três e depois passo a palavra para vocês. Porque um dos objetivos deste projeto Conexões é que este encontro seja um espaço para a troca de reflexões de vocês e para a criação de novas redes de relacionamento e de pesquisa. Portanto, todos, por favor, enviem o e-mail para a professora Nádia com a informação das traduções da Clarice. Vocês três mencionaram algumas estratégias ou iniciativas dos autores nas suas respectivas traduções. No caso do Guimarães Rosa, as correspondências do Guimarães com os tradutores, por si só, são um capítulo literário à parte. Eu gostaria também de escutar o Gonzalo sobre isso, mas escutar também o Carlos Minquilo e a professora Nádia Gottlieb, se há algo similar no caso do Érico Veríssimo e da Clarice Lispector em relação às traduções. Eu acho que podemos começar com o Gonzalo, porque o Guimarães é um tópico-chave nessa questão. É importante. Bom, eu lembro que o Bertold Cilli me dizia... Sim, imagino que está aí. Ele dizia que Guimarães, para o tradutor alemão, dizia uma coisa e o tradutor fazia outra. É dizer, eu acho que as cartas têm um valor estético incrível, né? E programático. Quando ele diz para a tradutora do inglês, não procuro uma linguagem transparente, está dizendo tudo, né? Então, é quase uma poética nas cartas, mas você não pode comprovar que isso, nas traduções, tenha o efeito desejado por ele, né? Ele não podia controlar, obviamente, e é bom que ele não controle, porque ele pensava, sabia muitas línguas
E isso era verdade, mas se você quer fazer uma tradução, tem que fazer você. Essa é uma luta que você sempre tem com os autores, né? Traduzir autor vivo tem essa dificuldade, né? Não é que tem que matar o autor, mas também é a liberdade e o modo em que Guimarães também era muito elogioso e às vezes um pouco, vamos dizer, quando ele sai a tradução em espanhol, ele diz, é a melhor tradução que tem, é melhor do que o livro em português. É um absurdo, né? Como foi essa tradução? Essa tradução, que é muito boa, de Ansel Crespo, foi feita com uma ideia joyciana e experimental do livro. Ele começou dizendo, bom, esse é um livro experimental, um livro que é joyciano. Então, esse tradutor, que era muito bom, confundia às vezes certas palavras, pensando que eram neologismos, invenções de Guimarães, e na verdade não, eram palavras às vezes populares, folclóricas ou mesmo raras, mas não neologismos, né? Mas ele traduzia tudo como se fosse uma coisa experimental, né? Então o resultado é muito bom, porque ele é um bom poeta, é uma tradução feita no ano 67, não tinha todos os elementos, mas tinha essa ideia poética que era muito forte, né? Eu esqueci de dizer que o Rodrigues Monegal fez a primeira edição do Guimarães em espanhol na revista Mundo Nuevo, uma revista muito importante da literatura hispano-americana, que dedicou um número ao Brasil. E tinha a capa era verde e amarelo. Estava Clarice Lispector, estava Guimarães Rosa, assim, muito informados do que estava acontecendo. Então, para mim, se bem as cartas dele são uma obra-prima, eu estou esperando as novas traduções. Acho que vão ser mais livres desse olhar do escritor, né? Aunque imagino que o Bertoli e Alisson gostariam de escrever com Guimarães e ter cartas dele, mas já não é possível, né? Obrigado. Carlos, no caso do Érico Veríssimo, ele tinha um razoável comando do inglês, escrevia diretamente em inglês. Isso, de alguma forma, permitia um diálogo mais intenso com os tradutores? Eu acho que não. Quer dizer, o Érico tem, né, uma coleção de cartas no seu acervo muito, muito vasta. Né, era um grande missivista, gostava de se manter em contato e tudo, mas ele fala muito pouco justamente das traduções. Eu acho que aí interferem duas coisas. Primeiro porque Érico, imagino eu, não deva ser um autor difícil de traduzir. Não é? Érico era um autor que repetia que ele queria comunicar-se com os leitores. Não é? Então, ele sempre falava, eu não sou um autor experimental, eu sou um contador de histórias. Não é? Então, é verdade. Não é? O Érico não tem uma sofisticação né, como tem o Guimarães Rosa. Então, eu acho que se houve problemas, dificuldades na tradução, talvez, por exemplo, do Tempo e o Vento, alguma coisa mais regional, mas nada muito difícil de solucionar, eu acho. Então é curioso, ele tem muita correspondência, mas ele praticamente não fala das traduções, não critica e não troca realmente correspondência com esses tradutores. Acho que a outra coisa que interfere nisso é o fato dele ser um editor. E ele ser um tradutor. Não é? E ele foi um tradutor, ao menos no início da sua carreira de tradutor, ele dizia, ele precisava ganhar dinheiro. Né? Antes de ficar famoso com os livros Olhares Livres do Campos, ele precisava ganhar dinheiro. Então, ele escrevia muito rápido, né, os primeiros romances, Clarissa, a Música ao Longe e tudo mais. Ele falou que escrevia nos intervalos, fim de semana, correndo, e as traduções também. E ele não tinha, né, como também as obras não eram, algumas dessas traduções não eram grandes obras, ele se sentia muito à vontade para mudar. Ele dizia, eu melhorei o livro, né, ficou melhor do que o original em inglês. Então,
eu acho que, tendo toda essa experiência, né, de tantos anos como editor e tradutor na Globo, ele tinha uma visão muito pragmática da questão do mercado livreiro. Era isso que o interessava, né, as possibilidades de circulação, de vendagem. Então, quando ele estava nos Estados Unidos, ele falou muito dos os livros de bolso, não é? Que não existiam ainda no Brasil, se isso daria certo no Brasil ou não. Então, eu acho que ele tinha ele focalizava muito na questão da materialidade, né, do livro e da vendagem, dos aspectos até comerciais mesmo, e dos títulos que poderiam fazer sucesso lá e aqui, né, o que seria bom traduzir, né? E aí, só para aproveitar a deixa e também a fala da Nádia, eu acho que esse é um outro aspecto, né, da circulação internacional da literatura brasileira, em que o Érico também teve realmente um papel fundamental. Então, não só como autor traduzido, mas como um agente brasileiro nos Estados Unidos, pelo menos nas décadas de 40, 50 e um bom pedaço da década de 60, como alguém que era respeitado e era solicitado para fazer triagem, apresentações, conexões com os editores, e que realmente acabou levando muita gente a publicar nos Estados Unidos, como no caso da própria Clarice, com quem eles foram, né, muito amigos, são compadres, né, enfim. Mas ele teve esse papel que também é muito importante. Então, acho que também, quando a gente pensa na circulação internacional da literatura, a gente tem que pensar nesses agentes. Os professores podem, né, ser ou assumir essa função, mas há muitos outros agentes, né, que, se existem, favorecem, e, na ausência, também tornam as coisas mais difíceis, né? Quem é que promove, quem é que lê? Outra vez, o Alfred Knopf, ele falava muito disso, que um dos problemas que ele via com o Brasil era pouca exposição na mídia, de modo geral. Ele ficava louco, ele falava, um autor brasileiro está aqui nos Estados Unidos há um mês, a mídia não dá uma notícia. Então, não tem visibilidade essa cultura. E não tem gente que esteja apta e com vontade de fazer resenhas, de falar sobre a literatura brasileira lá. Ele reclamava muito isso nos anos 60 até 70. Ele, nas cartas do Alfred Knopf, ele fala muito disso, né? Então, o Érico, ele, durante algumas décadas, aí, uma década, duas, ele teve um papel importante, né, como um gatekeeper aí da literatura brasileira nos Estados Unidos. Obrigado. Nádia, muito obrigado pelo levantamento inicial, segundo você, que você fez. É muito impressionante. Eu acho que, na verdade, poucos autores de qualquer literatura certamente poderiam ombrear-se com esse número de traduções da Clarice. Pois é. Essas traduções, algumas aconteceram a Clarice ainda viva, imagino. Sim. Neste caso, ela teve diálogo com os tradutores, a exemplo do Guimarães Rosa? Pois é. O primeiro diálogo drástico foi com o tal do francês, né, o Pierre Lescure, que ela escreveu dizendo o seguinte: esse livro não pode sair. Ele está horrível. E ela ainda usa uma expressão assim, escandalosamente mal feita. Ela fala para ele. E ele manda faz algumas sugestões. Ela faz algumas sugestões e manda para ele. E o curioso é que ele acata algumas dessas sugestões. O mais curioso ainda é que, algum tempo depois, ela lê o livro traduzido e gosta da tradução. E daí escreve uma carta para o Lescure dizendo o seguinte: olha, eu gostaria de agradecer a Denise Teresa Moutonnier, mas eu estou sem graça de escrever para ela, então eu gostaria que você, como editor, agradecesse no meu nome. Quer dizer, ele ainda vai usar o Lescure para fazer esse meio de campo, né, para chegar, então, até ela e agradecer. E eu sempre achei que a tradução era ruim, porque as notícias que eu chegava, os textos que eu lia, realmente me dava essa impressão por causa da correspondência da Clarice, né? Até que eu li uma tese do Jean-Claude, que eu estava até na banca de Brasília, em que ele faz a comparação entre uma e outra, que agora existe muito essa linha, né, de
de comparar as traduções, né? E é uma coisa de teoria de crítica da tradução que é muito eficaz, né? E ele diz que muitas das soluções, ele acha que a primeira tradução é muito melhor que a da segunda, da tal da Regina. Então, isso me fez voltar, né, de certa forma, recuperar a confiança na primeira tradutora dela para o francês, né? Agora, a Clarice, depois, nos anos 76, ela dá uma entrevista muito interessante para o Museu da Imagem do Som, aquela em que o Afonso Romano e a Marina, né, Colasanti, que eram os compadres dele, os compadres mesmo, né, porque o Érico e a Mafalda eram não oficiais, né, eram oficiosos, né, então, perguntam para ela sobre as traduções. E ela diz o seguinte, até trouxe aqui um trechinho, que eu gosto muito desse trecho da entrevista. Ela diz o seguinte, você lê as traduções, você gosta? Ela diz o seguinte, não leio as traduções que fazem dos meus livros para não me irritar. Isso é bem Clarice, né? Depois dizem, bom, mas elas são ruins, em geral? Ela diz assim, ó, eu não quero nem saber, mas sei que não sou eu mesma escrevendo. Acho muito interessante isso. Não sou eu, então não tenho interesse. E você tem muitas traduções. Ela falou assim, Gallimard publicou A Maçã no Escuro. Essa entrevista é de 76, e a Gallimard publicou em 70. Então, de fato. E vai publicar agora A Paixão Segundo GH. Realmente sai 2 anos depois, né? A Paixão Segundo GH. E um agente literário me procurou dizendo que uma editora nova na França, em Paris, queria publicar uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Esse só vai sair anos depois. Ficou em suspenso um pouco, porque eu tenho outro agente literário, lógico, né? Bom, pela primeira vez na vida, Carmen Balcells me procurou e perguntou se eu queria. E eu disse, aceito. E ela me falou, você é muito explorada no Brasil. Então, eu aceitei. Quer dizer, as coisas eram assim, né? Não havia muito profissionalismo, nem da parte do autor, nem do tradutor, nem do editor, né? Agora, tem outra aqui interessante, que é quando... Uma coisa, para talvez tem gente que não saiba que o Carmen Balcells era editora do Boom. Era agente literária do Garcia Marques, Vargas Llosa, era muito poderosa. E ela aceita em 76. Né? Depois, o Paulo Gurgel Valente, que é o herdeiro, continua com ela até hoje. Né? Então, quando sai também, ela diz que saiu, então, uma tradução na então Tchecoslováquia. Então, ela disse, você sabe que lá eu sou Lispektorovna, ela fala. Daí pergunta, eu não sei também pronunciar, né? Daí perguntam para ela, você gostou? Ela falou assim, esse eu olhei com prazer, porque eu não podia entender. Que é bem Clarice isso, né? Então, mostra aí pelo menos 2 atitudes dela em relação às traduções, né? Muito obrigado. A Carmen Balcells era editora da Nérida Pignon, que fez o contato com a Clarice Lispector. Bom, agora o debate está aberto para todos. A intenção do projeto é mesmo que vocês... que bom, agora eu vejo todo mundo. A intenção é que todos participem, então, por favor. Professor Leonardo Tonos, por favor. Há microfone para ele ou ele fala diretamente, Claudinei? Eu passo o microfone. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todos os colegas que já conheço, que não conheço ainda. Prazer revê-los, revê-las aqui. É só uma curiosidade, né, em relação ao que vocês comentaram sobre essa relação entre a circulação de uma obra, de um autor, e com a relação com o professor, que, de fato, isso aconteceu muito com a Clarice, com outros autores, e acontece ainda hoje com autores, por exemplo, como Conceição Evaristo, em que, na verdade, o fato de o autor entrar dentro da academia permite justamente essa longevidade que você falou, né, Nádia? Eu queria saber um pouco se isso aconteceu com o Érico Veríssimo nos Estados Unidos, qual foi a recepção do Érico Veríssimo dentro do universo acadêmico, né? E para a Nádia e para o Gonçalo, não, isso.
de que maneira, a partir dos anos 80, a penetração desses autores está ligada também com os auxílios governamentais, né? Que não é mais não parte somente da editora, porque é para também entender a questão da circulação, mas com os auxílios governamentais brasileiros e de outros países, como, por exemplo, na Clarice Lispector, tem todo o apoio do Centro Nacional do Livro. Se vocês têm alguma ideia no mapeamento que vocês fizeram ou nas pesquisas. Só uma curiosidade. Leonardo, a gente se conhece só de, né, meios eletrônicos. Bom, no caso do Érico, claro, quando ele passou lá em Berkeley, né, então ele teve na Universidade Norte-Americana, mas isso é muito interessante, porque ele dizia, ele estava muito feliz de dar aula lá, e porque ele dizia: no Brasil isso seria impossível. Eu nunca pude ser e não poderei ser professor universitário no Brasil, porque ele não tinha formação, né? Ele mal tinha terminado o ensino, corresponderia hoje ao ensino médio. E havia um plano, né, de ele estudar na Europa, a família tinha um plano, e ele pessoalmente, mas houve uma derrocada econômica e ele não pôde. Então, ele teve essa inserção lá, isso fez muito bem para ele, e ele circulou, e isso é uma coisa impressionante, as cartas, né, revelam, ele contava a quilometragem, né, de quantos trens ele pegava, e depois aviões, né, para ir. Ele cobriu os Estados Unidos inteiro. Não há praticamente uma universidade das médias e grandes em que ele não tenha estado falando. E ele também foi ficando muito contente porque ele foi descobrindo que ele era um muito bom palestrante, ele tinha humor, ele fazia caricatura, né? É o pai do Luiz Fernando Veríssimo, mas ele já fazia caricatura. Então, ele desenhava na lousa, ele relata tudo isso nas cartas. Então, essa inserção lá nos Estados Unidos, claro, o tornou conhecido nos anos 40 e 50. Eu não tenho de cabeça, mas há, sim, muitas teses, as primeiras teses que são feitas sobre literatura brasileira nos Estados Unidos, não todas, mas, claro, algumas são sobre a obra dele. Então, teve lá uma repercussão. Aqui no Brasil, né, onde ele passou a maior parte da vida dele, lá em Porto Alegre, nada, não é? Então, quando eu comecei a fazer a tese sobre ele em São Paulo, na USP, eu fiz um pequeno levantamento também, não é? As obsessões da gente, não é? Eu fui ver onde havia teses no Brasil escritas sobre Érico Veríssimo e quando. Eu peguei eu fiz em 2009, comecei, eu tinha feito os últimos 15 anos. Não é? Claro, há uma concentração no Rio Grande do Sul. O resto do país são pouquíssimas teses universitárias sobre Érico Veríssimo. USP, quase nada. Então, acho que tem uma questão mesmo, né, é uma obra mal estudada. E quando é estudada, é o tempo e o vento, né, que é o que se salva, né, nos olhos de muitos críticos. Então, acho que é uma questão muito interessante mesmo, né, a inserção e não inserção dele dentro do circuito acadêmico e o quanto isso contribui ou não para que a obra se mantenha viva, né, e seja discutida. Obrigado, Carlos. É um fenômeno muito similar ao do Jorge Amado. Tem uns pontos de contato interessantes, não é? E aí com as questões ideológicas, claro, cada um de um lado, de mas que o resultado é o mesmo. Amigos, né? Muito amigos, puseram... Nádia, por favor. Obrigado. Olha, quanto ao mundo dos negócios, eu não estou muito enfronhada, viu, Leonardo? Mas o que eu acho é o seguinte, eu li um texto muito bom da Maria da Glória Bordini, em que ela faz todo ela faz um histórico, vamos dizer assim, das iniciativas, vamos dizer assim, governamentais em torno de facilitar essa divulgação e essa tradução. Está num livro que eu acho que você organizou junto com a Lucilena. Não, o João. Você lembra do título do livro, João? Pois está lá. Está lá. Eu sou culpado de muitas coisas, mas essa culpa eu não tenho. Mais essa, porque eu contava com você, olha, agora eu não posso. E ela faz todo um histórico disso aí, depois eu consigo, eu vou te mandar. Agora, em relação, eu acho que em relação às traduções todas, o que tem ajudado muito é esse programa da Biblioteca Nacional das Traduções, né? Eu acho que isso tem ajudado muito, não sei em relação a Clarice, como é que isso funcionou. Né? Até hoje eu não consegui traduzir meu livro, a não ser para o espanhol.
foi no México, a Clarice, Uma Vida que se Conta, foi traduzido na Argentina, né, pela Adriana Hidalgo, e a fotobiografia no México, né? Então, eu encontro muita dificuldade para divulgar o livro no exterior, mas também um pouco por falta de competência minha, porque eu fico no meu ciclo ali de pesquisa, em casa ou viajando para fazer pesquisas, e nunca me preocupei muito com essa questão das relações, né, que, de certa forma, facilitam e facultam você de fazer a tradução do seu livro, né? Então, agora, é interessante essa coisa de como que, atualmente, a literatura tem vários canais, vamos dizer assim, de atingir, né, o outro. Eu lembro da Feira do Livro, você estava lá, em 2015, eu fiquei impressionada com aquele espetáculo que deram no Théâtre de l'Odéon, no dia 25 de abril, né, de 2015, que era uma programação da França sobre escritores. E, no dia 25, justamente, felizmente, justamente na semana da Feira do Livro, teve o espetáculo sobre Clarice Lispector. Encheu o teatro, não tinha um lugar vago, fila lá fora, querendo gente entrar. E era um formato muito simples, né? Naturalmente, isso se deve a Clarice, mas a Hélène Cixous também, porque era ela falando sobre Clarice, uma jornalista que ia, né, de certa forma, ali conduzindo a conversa, e uma atriz que, de vez em quando, levantava, ia lá no microfone e lia um trecho extraído do livro em questão, colocado em questão pela Hélène Cixous. E eu fiquei com uma inveja, falei, olha como é que tudo bem que é a França, mas por que não, né, em outros lugares, né? Então, eu fiquei muito entusiasmada com esse espetáculo, e eu sei que você também colabora muito com a literatura lá, né? Aproveito para parabenizar você também, que eu conheço o seu trabalho. Mas fiquei impressionada, sabe, com esse espetáculo de um teatro inteiro ali para ouvir falar de Clarice e ouvir os textos de Clarice, né? Obrigado. Gonzalo. Sim, bom, a entrada de Guimarães Rosa na literatura hispano-americana tem um caso muito curioso. Tem um livro que se chama Los Nuestros, de Luis Hars, que é um livro de entrevistas que saiu no ano 1966, que tem entrevistas a Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Cortázar, e Vargas Llosa e Guimarães Rosa, que é uma coisa muito rara, no ano 66. Era pouco conhecido em espanhol, mas já tinha uma entrevista no livro mais um best-seller da época. E olha uma coisa interessante, são todos homens. É dizer, o boom latino-americano era masculino. Mas tentaram incluir Clarice no fim dos anos 60, tem traduções sul-americanas, são muitas, que fez a ideia de Geoffrey Barroso, são muitas, mas não fizeram sucesso, né? Por essa questão do que foi, acho que foi mal difundido, né? Depois, o que você perguntava, no novo século, a biblioteca começou essa política, né? Então, eu recebia ligações todo o tempo. Tem alguma coisa brasileira para recomendar? Não importava, qualquer coisa dava, né, para fazer a apresentação na biblioteca. Isso foi muito importante na quantidade de livros. Mas, na verdade, o que aconteceu com Clarice, e acho que o mesmo com Guimarães, mas em outro nível, é que ela não precisava de biblioteca. Já a questão da escritura feminina, mesmo o movimento feminista, a biografia dela saiu publicada em Buenos Aires. Isso foi um boom que faz que quase todas as leitoras de 20 anos até 60 estão lendo Clarice atualmente. Essa é uma leitura muito forte. Com Guimarães foi a versão que nós fizemos, saiu em Buenos Aires, mas o sucesso foi na Espanha, que tem um mercado muito mais forte, e o livro foi bem sucedido na Espanha.
Na Argentina foi bem, né? Porque Guimarães tem certo nome entre leitores, né? Mas esse plano da biblioteca foi, sem dúvida, uma ajuda incrível para as traduções de autores pouco conhecidos, os primeiros livros, né? Então, aí mudou muito o panorama da literatura brasileira na Argentina, que esperemos que nesses anos não comece a baixar, né? Bom, nós dispomos agora de 8 minutos para encerrar. Então, temos a pergunta do Bertold e passaremos para as considerações finais. Por favor, Bertold. Sim, obrigado. Grande tradutor. Sim. Algumas informações sobre a recepção de Érico Veríssimo na Alemanha e, de um modo geral, da literatura brasileira nos anos 50, 60. Havia 3 autores brasileiros que eram quase best-seller. Jorge Amado, Érico Veríssimo e José Mauro de Vasconcelos. Né? Não se deve esquecer. Né? E Érico Veríssimo vendeu mais de 400 mil exemplares do primeiro volume de O Tempo do Vento, quer dizer, O Continente. Né? Isso é espetacular. Né? E teve excelentes resenhas. Mas, como você disse, quer dizer, ele não resistiu, digamos, a mudança de paradigma, digamos, na crítica literária, do gosto literário, que se manifestou no boom. Né? No final dos anos 60, ainda houve algumas traduções, por exemplo, O Senhor Embaixador, que teve um certo sucesso entre a crítica literária interessada mais em assuntos políticos. Né? E depois ele entrou no esquecimento. Ele caiu no esquecimento e hoje está totalmente esquecido. Né? E Clarice, por exemplo, ela aproveitou inicialmente, no início da recepção dela na Alemanha, do boom do feminismo. Ela foi vista como autora feminista, que parcialmente talvez seja um mal-entendido, né? Mas foi fecundo esse mal-entendido. Né? Quer dizer, então, o mal-entendido pode até ser bom, né? para a recepção. Né? E o que você falou, vocês todos falaram, quer dizer, me deu a ideia, uma tese, uma hipótese talvez ousada, né? Quer dizer, que talvez escritores que atendem 100% o gosto e a expectativa do público, talvez sejam condenados, né, a um certo esquecimento em poucas décadas. Né? E aqueles que são mais exigentes, né, que, por um lado, atendem à expectativa do público, mas que também exigem do público alguma coisa, né, que transcendem normas linguísticas, como principalmente Guimarães Rosa, né, eles têm mais chance, né, de serem lidos, vendidos, apreciados com alguma sustentabilidade. Existe algo com uma sustentabilidade, talvez, também na recepção da literatura, e aí, digamos, a superação de expectativas, de normas, né, uma certa qualidade diferencial, como dizem os formalistas russos, talvez seja muito útil. Né? Obrigado. Obrigado, Bertold. Vocês querem comentar algo? Gonzalo, Nádia, Carlos, querem comentar algo em relação ao que o Bertold mencionou? Bom, se vamos fechar um minuto, assim, minuto também? Comenta e Pode ser fecha. 2. Eu sou generoso. Eu não sou que nem o Claudinei, eu dou 2 minutos. Não, pensando nessa coisa do Bertolt, acho que não só a literatura a que está aí, sino também a política. O que estou dizendo quando digo, hoje você, para entender a política da Argentina, você vai ler Borges. Isso por quê? Por quê? Qual é a razão? Né? E acho que, além da questão da ficção, que é muito importante, assim, o modo que eles pensaram a ficção e como capturaram uma questão da sociedade
ou da comunidade, melhor, que é a questão da língua, né? Assim, nós temos que ver que a política e a língua estão muito perto. Hemos perdido essa relação. Então, é bom voltar a esses escritores que fizeram da língua uma questão de um uso primoroso, de experimentação, de risco, né? Porque a política também se está na linguagem, né? E mais ainda na linguagem como de Guimarães ou Clarice Lispector, né? Obrigado. Nádia, para os comentários finais. Pois é. Essa história do feminismo ajudou mesmo a Clarice, né, Bertoldo? Eu acho que sim. Foi um dos grandes instrumentos, vamos dizer assim, de conquistar a leitura de mulheres, né? E, sobretudo, pela via da Hélène Cixous, porque ela dava aula também no Canadá, nos Estados Unidos, na França. Então, isso ajudou muito. Mas a Clarice não é só isso, né? Até pode ser isso, mas não é só isso. E eu lembro muito uma opinião, uma citação da Olga Borelli, que dizia o seguinte, que a Clarice é contra qualquer ista, né? E eu diria até ismo, né? Ela até faz uma crítica ao feminismo, né, em A Cidade Sitiada, porque ela era contra aquele feminismo que está sempre correndo o risco da burocratização, né? Ela era contra qualquer regra que amarrasse, né? Então, eu acho que ela resiste a tudo isso. Quer dizer, ela não dá para você fisgar a Clarice pelo feminismo, não dá também pelo judaísmo, não dá também pela política, não dá também pelo social, né? Eu acho que a Clarice, uma das grandes citações da Clarice, que eu acho que é uma citação que tende a definir melhor o perfil desse tratamento, desse trabalho que ela tem com a linguagem, é que ela se dizia mesmo que era inclassificável, né? E ela dizia, gênero não me pega, né? E escapa mesmo. Ela escapa de qualquer sistema. Então, se você quer enquadrar a Clarice em alguns desses ismos, não dá certo. Chega a certa altura que você tem que resistir e dizer, vou desistir, porque não dá, né? Então, eu acho que pode ser qualquer ismo, mas também não é, né? E é por aí que eu acho que ela é uma das grandes escritoras, né? Porque ela abre essa perspectiva sem fechar. Agora, isso causa certo desconforto para quem lê, porque a gente vive numa sociedade cheia de invólucros e ela tenta derrubar isso tudo, né? E esse processo é doloroso. É o caminho quase que de uma reconstrução, mas da construção de uma liberdade nova. Era isso. Muito obrigado, Nádia. Carlos. Bom, obrigado pelos dados relativos à Alemanha. Eu não tinha. Eu trabalhei um pouquinho com Portugal, França, né? Coincide um pouco com o que aconteceu na França também. Então, obrigado por essa informação. E eu acho que essa questão de que essas obras, né, seja em tradução, seja no próprio local em que elas foram produzidas, existe um imponderável aí, né, em termos das expectativas do público que vão mudando ao longo do tempo. Então, nada impede que o Érico, que está embaixo há algumas décadas, por alguma razão, né, um novo contexto, um novo interesse intelectual, cultural no futuro, que comece a enxergar naquela obra coisas que estas gerações não estão enxergando, não é? Então, a obra é aberta também nesse aspecto, né? A sua carreira é algo que é indizível. Por isso que, em termos das projeções, né, quando eu penso nas políticas que levaram às traduções do Érico lá nos anos 40, que tinham a ver com a boa vizinhança norte-americana, o pan-americanismo e tudo isso, elas apostaram num sentido que foi eficiente até um certo ponto, e aquilo depois, né, se desfaz, né, não sustenta. Mas nada impede que essa obra, espero, né, novos leitores no futuro encontrem coisas novas, e ela, né, ganhe novas luzes e novo interesse, novos leitores, novas traduções. Espero que eu possa, no futuro, voltar e falar, Érico está sendo traduzido de novo, sei lá, para o alemão, para o inglês, né? Acho que é isso. Muito obrigado, Carlos. Eu quero, então, agradecer muitíssimo as brilhantes participações dos professores, da professora Nádia Batella Gottlieb, Gonzalo Aguilar, Carlos Minquilo.
E antes de passar a palavra ao Claudinei Ferreira, que encerrará esta sessão, convidar para as próximas, mas, sobretudo, em nome de todos os participantes, agradecer muitíssimo a Ana Paula Fiorotto e a Júlia Sotile pela impecável produção nos últimos meses. E, para encerrar, Claudinei Ferreira.